Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa aula número 20 e nela estudaremos poema. Vamos lá? Antes vamos ver do que se trata a poesia. Isso mesmo, a diferença entre poesia e poema. De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e até mesmo em filmes. O texto poético se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura. Os gregos chamavam de poiesis ao ato de criar algo. Portanto, a poesia pertence à ficção. Isso mesmo, pois trata-se de um processo criativo e de algo inventado. Agora vou mostrar para vocês dois exemplos de poesia, só que um está em forma de poema, em versos, e outro em forma de prosa. Acompanhe comigo a leitura. Eu faço versos como quem chora. Fecho o meu livro e por agora de desalento, de desencanto, não tens motivo nenhum de pranto. Autor Manuel Bandeira. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Então aqui eu tenho outro exemplo de poesia, só que em forma de prosa. Poema. É muito comum o emprego das palavras poesia e poema como sinônimas. Porém, poesia é algo imaterial e poema já é um gênero textual com características e estrutura próprias. No poema, versos, métricas, estrofes, rimas e até mesmo ritmo. É possível que não encontremos poesia em determinado poema, que não nos sensibilize, assim como é possível nos sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso. Estrutura do texto poético. Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é a unidade poética. Alma minha gentil que te partiste. Então aqui tem um exemplo de um verso com autoria de Camões. Professora, um verso pode ser composto somente por uma palavra? Sim, um verso também pode ser composto por uma única palavra. Agora, estrofe. Já estrofe é o agrupamento de versos. Olha aqui, ó, uma estrofe com 4 versos. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra, sempre triste. Alguns poemas apresentam formas fixas. Isso mesmo, eles obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Dentre as principais formas fixas temos. Então eu destaquei 3 formas para vocês aqui. Destaquei o haikai, o soneto e a trova. Então por isso que não é muito fácil escrever poemas. Por quê? Porque eles possuem, às vezes, número exato de versos, de estrofes e de rimas. Vamos ver o haikai, o soneto e a trova? Então, o haikai é um poema de origem japonesa composto por uma estrofe com 3 versos. O primeiro com 5 sílabas, redondilha menor, e o segundo com 7 sílabas, redondilha maior. Quando nós temos 5 sílabas poéticas, nós chamamos de redondilha menor. E quando o verso tem 7 sílabas poéticas, nós chamamos de redondilha maior. Eu coloquei um exemplo para vocês de haikai. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Autor Paulo Leminski. Soneto. Soneto é uma forma composta por 14 versos, isso mesmo, 14 versos, dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, ou ainda por uma estrofe com 12 versos e outra com 2 versos. Olha um exemplo aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Autor Camões.
E o último exemplo, trova. Trova é composta de uma estrofe de 4 versos, com 7 sílabas poéticas, ou seja, sempre formado por redondilha maior. Um exemplo de trova. Às vezes, o mar bravio dá-nos lição engenhosa. Afunda um grande navio, deixa boiar uma rosa. Autor, Luiz Otávio. Ritmo, lembra que eu falei para vocês que tem que ter ritmo? O ritmo é responsável pela estrutura melódica do texto poético. É marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro do verso ou do poema. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Autor, Caetano Veloso. A cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope, lá vem a morte chegando. Autor, Carlos Drummond de Andrade. No primeiro texto, Caetano Veloso reproduz o som da chuva e no segundo, Drummond reproduz o galopar do cavalo. Os dois exemplos mostram como a exploração da sonoridade das palavras e das suas tonicidades colaboram para a configuração de um ritmo poético. Rima. Já notaram que sempre há rima na poesia? Então, olha lá, ó. A rima é o resultado de sons iguais, semelhantes entre as palavras, no meio ou no final dos versos diferentes. E há vários tipos de rimas. Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos, tá bom? Primeira, a rima cruzada. A rima cruzada ela é formada por AB, AB. Então, olha aqui. Fadigada, que rima com povoada, e vinha, que rima com tinha. Agora eu vou mostrar para vocês a rima interpolada. Ela é formada por AB, BA. Então, cuidados, que rima com animados, instrumento, que rima com lamento. E o último exemplo para vocês, nós chamamos de rima emparelhada, que nós chamamos de AABP. Então, escavada, que vai rimar com estrada, e desabrochada, que vai rimar com rocha. Tipos de estrofes. Já notaram que existem vários tipos de estrofes? Quando eu tenho só uma estrofe, eu chamo de monóstico, com 2 estrofes, dístico, 3 estrofes, terceto, 4, quadra, 5, quintilha, 6 estrofes, sextilha e assim sucessivamente. Sentido figurado. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Ah, ele está usando o sentido figurado. Isso mesmo. A poesia e o poema apresentam muitas expressões no sentido figurado. Olha ali a diferença entre sentido figurado e sentido literal. O que é sentido literal ou denotação? Isso mesmo, denotação, o significado próprio da palavra, aquela que está lá no dicionário. Então, primeiramente, a linguagem denotativa é aquela que trata do significado básico e objetivo de uma palavra. Assim, uma palavra com sentido denotativo está no seu sentido literal, primário, real. Por exemplo, na frase, gosto de estudar à noite. A palavra noite possui o significado de período noturno. Agora nós vamos ver ao contrário, que é o sentido figurado ou sentido conotativo. Por outro lado, a conotação trata do sentido figurado, simbólico das palavras, não literal. Por exemplo, na frase, há dias que amanhecem noite, a palavra noite já possui outro sentido, o sentido de triste, de sombrio. Eu coloquei para vocês um desenho aqui para vocês compreenderem bem o sentido real e o sentido figurado. No sentido real, a menina está falando assim, ó, bater com as botas, né? A expressão bater com as botas, ela pega o calçado e bate, está no sentido real. Já no sentido figurado, muitas pessoas usam a expressão bater com as botas, significa morrer, falecer. Figuras e linguagem. Para que um texto tenha originalidade e criatividade, muitos escritores fogem do padrão da gramática normativa. Essas fugas têm função estilística, não constituindo erros, sendo chamadas de figuras e linguagem. Portanto, as figuras de linguagem são formas de expressão, que consistem no emprego de palavras em sentido figurado.
Ou seja, são palavras utilizadas em seu sentido diferente daquele que convencionalmente são empregadas. Geralmente, elas são empregadas para dar mais expressão ao que queremos, ampliando o significado de uma palavra, suprimindo a falta de um termo adequado ou até mesmo para criar significados diferentes. Eu coloquei mais um exemplo aqui de sentido real e sentido figurado. Sentido real, pisar na bola. Menino literalmente pisa na bola. E aqui no sentido figurado, lá, meus primos não vieram brincar comigo, pisaram na bola, ou seja, furaram o compromisso com ela, não é mesmo? Eu lírico, nossa última característica. Já ouviram falar em eu lírico? Com certeza, hein? Do que se trata o eu lírico? Eu lírico é o narrador do nosso poema. Isso mesmo. Eu, professora Renata, eu posso escrever um poema, mas meu lírico pode ser uma criança, um idoso, um profissional, um advogado, um médico. Então, mesmo eu sendo a poetisa, eu posso me colocar no lugar de um outro eu lírico. Combinado? Então, vamos ver do que se trata? Você sabe o que é eu lírico? Existem outras denominações, como eu poético, sujeito lírico, mas o termo mais conhecido e divulgado é este, eu lírico. Esse termo designa uma espécie de narrador do poema, e assim seria chamado se não estivéssemos falando dos textos literários, sobretudo do gênero lírico. Quando você lê um poema e percebe a manifestação de um eu literário, aquela voz, aquela personagem presente nos versos, não é necessariamente o autor real do poema. E isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Nem sempre o eu lírico ele está ali representando o papel do poeta. É preciso compreender a diferença entre poeta e eu lírico. Não devemos confundir a pessoa real com a entidade fictícia, ou seja, o eu lírico. Claro que o poema não está isento da subjetividade do seu criador, ou seja, o eu lírico pode ser realmente o poeta, mas no momento da escrita, um eu lírico pode surgir. Isso mesmo, na hora de escrever algo, o escritor ele pode optar por qualquer tipo de eu lírico. Nós teremos duas tarefas para casa. Para dia 23, terça-feira, páginas 132 e 133, exercícios 1 ao 11. E para dia 25, quinta-feira, páginas 143 a 147, exercícios 1 ao 11 e páginas 147, 1 e 2. Combinado, meus amores? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre poesia, poema, tenham compreendido o que significa figuras de linguagem, que vocês tenham compreendido o sentido denotativo, conotativo, o eu lírico, o que é um verso, o que é uma estrofe e os tipos de rimas. Tá bom, meus amores? Beijos para vocês. Tchau, tchau e até mais.